Olá, meu povo, bom dia, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a igreja do Senhor reunida nesta manhã, neste dia que o Senhor reservou para cada um de nós. Que a graça do nosso Deus, que é grande, que o seu amor, que é leal, que sua doce misericórdia seja derramada nesta manhã, alcance o nosso coração e a nossa vida diante da presença do Senhor. Seja bem-vindo à Escola Bíblica Dominical da nossa igreja, seja bem-vindo ao nosso encontro desta manhã, que Deus, por sua palavra, fale de maneira graciosa ao seu coração em Cristo Jesus. Convido você nesse instante a fechar os seus olhos e nós vamos dar graças ao Senhor por esse dia e clamar para que o seu Espírito ministre ao nosso coração nessa manhã, de maneira que o nosso encontro, ainda que online, mas que seja um tempo oportuno, seja um tempo bom, seja um tempo agradável, seja um tempo gostoso, seja um tempo de crescimento, seja tempo de amadurecimento, sobretudo tempo de sermos pastoreados e ministrados pelo nosso Deus. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o nome do Senhor. Primeiro porque nós reconhecemos e assim declaramos que o Senhor é Deus e que não existe nenhum outro Deus senão a Ti somente. Nós queremos engrandecer o nome do Senhor nessa manhã, pela Sua misericórdia que já nos assiste, pela Sua fidelidade que provém, que sustenta, que nos cerca. Ó Deus, muito obrigado porque o Senhor, mesmo sendo grande, tão poderoso, tão majestoso, ainda assim o Senhor se importa conosco. Na manhã desse dia que o Senhor mesmo reservou e preparou para nós e nos desafia em guardar esse dia, em santificar esse dia, em buscar o Senhor, em dar, ó Deus querido, o tempo que é necessário para a nossa vida espiritual diante da Tua presença, um tempo necessário também para cultuarmos e para servirmos o Senhor como povo escolhido. O nosso desejo é que o Senhor aceite o nosso louvor, a nossa adoração, mas que o Senhor também, por Sua palavra e pelo Seu Espírito, ministre ao nosso coração. Fale conosco e aceite a nossa vida diante de Ti nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor habita no mais alto e sublime trono, mas Ele se inclina para saber o que passa aqui na terra. Diz o profeta Isaías que Ele habita no mais alto e sublime trono, mas Ele também se inclina e Ele habita no coração do contrito e do abatido para vivificar o nosso coração. Assentado num trono de glória, sei que não rejeitas um puro coração, contrito e quebrantado, que clama por Ti. Tu que habitas no Santo dos Santos, assentado num trono de glória, sei que não rejeitas um puro coração, contrito e quebrantado, que clama por Ti. Enche
buscar o nome do Senhor. Não apenas quando nós nos encontramos em apuros, não apenas quando nós precisamos de uma solução, de uma resposta específica, talvez para algum problema que nós precisamos resolver. Mas é importante buscar o nome do Senhor, como diz o profeta Isaías, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Gritar pelo seu nome, invocá-lo enquanto ele está perto. Nesta manhã nós ainda vamos declarar: glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém. Convido você nesse instante a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 45, onde nós paramos na semana passada, no nosso tempo de crescimento, com o desafiante, ou com a desafiante, melhor dizendo, vida de José. Livro de Gênesis, capítulo 45. A biografia de José, a vida de José, é algo que nos dispõe, que nos desafia a viver uma vida abundante, uma vida em dependência a Deus, uma vida em confiança de que mesmo que nem sempre compreendamos a vontade do Senhor, a despeito de compreender ou não o que Deus está fazendo, nós somos desafiados, nós somos motivados, nós somos encorajados e animados a descansar
de que Deus, na sua soberania, Ele está fazendo todas as coisas contribuírem para o nosso bem. Livro de Gênesis, capítulo 45, a partir do verso 16, nos diz então assim a palavra do Senhor. Fez-se ouvir na casa de Faraó essa notícia: são vindos os irmãos de José. E isto foi agradável a Faraó e a seus oficiais. Disse Faraó a José: dize a teus irmãos, fazei isso, carregai os vossos animais e parti, tornai a terra de Canaã, tomai a vosso pai e a vossas famílias e vinde para mim. Dar-vos-ei o melhor da terra do Egito e comereis a fartura da terra. Ordena-lhes também, fazei isso. Levai da terra do Egito carros para vossos filhinhos e para vossas mulheres. Trazei vosso pai e vinde. Não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carros, conforme o mandado de Faraó. Também lhes deu provisão para o caminho. A cada um de todos eles deu vestes festivas, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 vestes festivais. Também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de cereal e pão e provisão para o seu pai para o caminho. E despediu os seus irmãos. Ao partirem, disse-lhes: não contendais pelo caminho. Até aí por enquanto. Nós paramos na semana passada quando José ele se dá a conhecer aos seus irmãos. E aí é um cenário de grande júbilo, de festa, de alegria, de reencontro, das cortinas serem abertas e José dizer toda a verdade. Eu não sou apenas o primeiro-ministro do Egito. Eu não sou uma pessoa desconhecida, eu sou José, aquele a quem vocês venderam. Eu sou José, aquele irmão que foi odiado por vocês. Eu sou José, mas o que passou, passou. As coisas do passado são páginas viradas, coisas deixadas para trás. Vamos fazer as pazes, se acheguem a mim, podem me abraçar, vamos nos beijar, vamos festejar. Porque para vocês eu estava morto e perdido, e na verdade eu estou agora bem pertinho de vocês. Por isso, participem comigo desse grande banquete, desta grande festividade. Graça, bondade e misericórdia são atributos que José experimentava e que experimentou da parte de Deus. E ao experimentar isso de forma muito clara, de forma muito específica, de forma muito simples, humilde e modesta, ele dá aos seus irmãos o também receber de algo que ele recebia: graça, misericórdia e bondade. Dessa maneira, se faz ouvir, se faz a notícia chegar até Faraó, a grande autoridade do Egito. Os irmãos de José são vindo, os irmãos de José estão aí. Aquelas pessoas não são espiãs, aqueles homens não são homens qualquer, aqueles homens, aquela grande família de irmãos, na verdade são os irmãos do primeiro-ministro, daquele que rege, daquele que governa, daquele que administra a nossa terra. São todos eles, são 11 os irmãos de José, todos filhos de Jacó. Perceba o que diz o verso 16. Isto foi agradável a Faraó e a seus oficiais. Isto foi agradável a Faraó e aos seus oficiais. Como eu disse no início, antes da gente ler o texto, nem sempre a gente consegue compreender a maneira como Deus está dirigindo a nossa história. Há coisas que acontecem de forma negativa e adversa por causa das nossas por causa de péssimas escolhas, por causa de má escolhas que fazemos. Perdão aí, me embolei. Diante disso, algumas coisas desastrosas acontecem porque nós escolhemos mal.
Entretanto, existem algumas coisas que aparentemente são adversas, que aparentemente são dificuldades, pedras de tropeço, quando na verdade são situações que Deus mesmo preparou, ao mesmo tempo forjando o nosso caráter, aperfeiçoando o nosso caráter e nos fazendo no futuro aproveitar, desfrutar de coisas extraordinárias que Deus tem preparado para nós. O caráter de José foi aprimorado em todos os fatos anteriores, em tudo aquilo que nós falamos até agora, a maneira como ele foi vendido, o que ele passou na casa de Potifar, a maneira como ele interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro, o copeiro não se lembrando de José muito tempo depois, o período que aparentemente ele ficou esquecido na prisão, até que ele decifrasse os sonhos de Faraó. Tudo isso foram ferramentas, maneiras, uma forma pedagógica de Deus trabalhar e de Deus aperfeiçoar o coração de José. De maneira que quando as coisas fossem acontecendo de forma boa, ou que os propósitos de Deus fossem cumpridos no sentido de Deus escancarar e derramar todas as graças e bênçãos, José pudesse realmente compreender e não se envaidecer de que eu conquistei, mas tudo isso é bênção da parte do Senhor. Perceba só, algo extraordinário acontece. Faraó, ele fica satisfeito, agradável, alegre e contente em saber que aqueles homens que estão no Egito, no palácio, não são homens qualquer, mas são todos pertencentes a José. Faraó muito bem poderia dizer assim: eu não tenho vínculo algum com esse José, o único vínculo que eu tenho é de que ele seja um bom funcionário, que ele seja alguém excelente, de destaque, mas isso não me obriga a ter que receber os familiares de José e a ir além, dar a melhor parte da terra do Egito aos seus irmãos. José não tinha vínculo algum com o povo do Egito. José não era filho daquela terra. Os seus irmãos não tinham nenhum grau de parentesco. Por isso não tinha nada que obrigasse a Faraó a recompensar José e os seus irmãos com o melhor da terra. Talvez você me diga assim: mas pastor, José era um excelente funcionário, sim, mas ele era pago por isso, ele recebia por isso. O fato dele ser excelente, ser alguém de destaque, ser alguém de fama, de autoridade, credibilidade, confiança, isso não obrigava Faraó a separar a melhor parte da terra do Egito e dar agora aos irmãos, aos familiares de José. Embora José fosse alguém de destaque, ele já era recompensado financeiramente como funcionário pelo seu trabalho, pelas suas obras. E aí eu quero chamar a sua atenção, porque por 2 vezes o texto diz: dar-vos-ei o melhor da terra do Egito. Verso 18 e verso 20. Porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. Chama a sua atenção porque Faraó se agrada em saber que aqueles homens são os irmãos de José. Por 2 vezes ele diz: dar-vos-ei o melhor desta terra. Uma outra coisa que ele diz assim: vão, subam até onde está o vosso pai e traga toda a vossa família, filhos, filhas, esposas, tudo quanto vocês têm. Aliás, vocês não precisarão ir andando e nem voltarão andando. Eu vou dispor de carros do Egito, irão e buscarão a mudança de vocês, levarão vocês e trarão vocês de volta. Há um texto que a gente não pode deixar de falar nesse instante do profeta Isaías. Isaías 1, versículo 19, diz bem assim: se quiserdes, uma condição, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Os irmãos, a família de José, está desfrutando do melhor da terra, está desfrutando de todo esse cuidado em decorrência ao ouvir e ao obedecer de José. Isaías 1,19, confira depois, medite: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Ouvir e obedecer são coisas diferentes. Por vezes nós ouvimos a voz de Deus, mas não nos dispomos a colocá-la em prática.
Por vezes nós ouvimos a voz de Deus, mas decidimos, como Jonas, rejeitar e desobedecer a Deus. Isaías declara: se vocês quiserem e se vocês me ouvirem, se vocês me obedecerem, vocês comerão o melhor desta terra. Ainda que seja desafiante, mesmo que nem sempre o Senhor dê clareza na maneira como Ele está conduzindo a história e o que está por trás de toda a ação soberana e de governo do Senhor, sempre valerá a pena confiar, ouvir e obedecer a Deus. Segunda coisa que eu destaco dentro desse texto é a maneira como José ele despede os seus irmãos. Ele dá toda a provisão, tanto para a ida quanto para o retorno. São dias de viagem para chegar a Canaã e serão dias de viagem para retornar. E eles precisam de mantimento, eles precisam de provisão. Só que José ele também presenteia os seus irmãos com algumas vestimentas. Ele dá vestimentas aos seus irmãos, mas a Benjamim ele dá 5 vestes festivais. A gente não tem muito clareza o porquê que José fez isso. Assim como Jacó tratou José com favoritismo, isso trouxe um pouco, por que não dizer grandes discórdias, José ele também vai gerar um pouco de favoritismo, muito possivelmente porque são irmãos de pai e mãe mesmos, Jacó com Raquel, irmãos de fato de sangue, os outros apenas de pai. Mas enfim, é um favoritismo que, se pudesse não haver, seria melhor, mas a gente não tem detalhes. Embora José ele diz assim no verso 24: ao partirem, disse-lhes: não contendais pelo caminho. E aí há 2 implicações para essa expressão de José. Antes das implicações, José disse isso porque ele conhecia os seus irmãos. Ele sabia quem eram os seus irmãos. E aí há 2 possibilidades. Uma delas é: toda a terra está em fome. Toda a terra está em escassez, com exceção do Egito. Os seus irmãos, ao voltarem para Canaã, eles passam à beira de caminho, eles passam em outros territórios que estão sofrendo com escassez. Eles estão passando com carros carregados, entulhados de provisões. E eles estão vestidos para festas reais, com festas festivas. Eles estão em motivos de alegria. Enquanto eles passam em caminhos de morte, onde há gado, onde há animais, onde há pessoas sedentas, famintas, mortas, destruídas e arrasadas pela escassez, os irmãos estão subindo em alegria, em festivais, vestidos de alegria e cheios de provisões. Por isso a ordem é uma ordem de uma certa precaução. Não contendem pelo caminho, não entrem em discórdia com as outras pessoas, não arrumem confusões pelo caminho, sigam de maneira que haja um foco, uma firmeza. Partam para casa e esqueçam um pouco de quem está ao redor de vocês. Se alguém levantar discórdia de onde vocês estão vindo, porque toda essa alegria, não percam a atenção no caminho, não percam foco em discutir, em entrar em contendas e em guerras que não levarão vocês a lugar algum. Mas uma outra implicação é: vocês receberam algumas vestes e Benjamim recebeu 5 vestes festivais. Não entrem em confusão de novo, porque lá atrás eu ganhei uma túnica e vocês não. Não entrem em confusão porque agora eu dei a mais para Benjamim. Não entrem com contendas pelo caminho. Não percam foco. Caminhem, trilhem, baseado no ir a Canaã, trazer o meu pai e as vossas famílias e voltarem para a terra do Egito. Aqui eu queria parar um pouquinho com vocês e também refletir sobre isso. Há uma missão específica. Eles estão saindo do Egito e voltando para Canaã. Eles precisam chegar em Canaã, dar boa notícia ao pai Jacó e regressarem ao Egito novamente. Há uma missão, há um propósito. Dentro dessa missão e desse propósito, à beira do caminho ou entre eles,
há algumas coisas que podem surgir como motivo de discórdias e de confusões. Mas a orientação de José é: não contendem pelo caminho. Aqui seria: não se agitem ou não fiquem perturbados. Quando você estabelece um foco, um propósito, não tenha dúvida, aos nossos arredores, em nosso meio, surgirão motivos, circunstâncias, situações, pessoas que se levantarão tentando desviar o seu olhar do foco. Entenda, meu querido, nem toda luta vale a pena ser lutada. Existem coisas que acontecem ao longo da nossa caminhada que é para remover os seus olhos do seu foco, da sua missão. Por isso, não fique preocupado, me desculpe a expressão, não fique bitolado em pessoas ou circunstâncias que se levantem tentando remover o seu olhar do seu foco. O seu foco é agradar, satisfazer aquele que o arregimentou, aquele que te chamou. Por isso, se o Senhor Deus te deu um foco e uma missão, preste atenção àquilo que Ele confiou às suas mãos. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Mantenha os seus olhos no Senhor. Há uma ilustração que nos ajuda a entender perfeitamente a respeito disso. Um certo senhor disse ao seu servo, ao seu empregador, de que era para ele ficar segurando uma forte pedra, de maneira que ele ficasse apenas com as suas mãos esticadas sobre a pedra, como se ele estivesse empurrando. Não era para empurrar no sentido de remover a pedra, era apenas para ele colocar as mãos como se ele estivesse empurrando. E automaticamente os seus pés estariam meio que para trás, numa posição de tentar empurrar, remover aquela grande pedra. Não era para remover, apenas supunha-se que ele estivesse empurrando. E ali ele passou horas, minutos, dias e semanas. Até que enfim ele disse assim: eu não estou entendendo o que o Senhor quer que eu faça. Eu não estou entendendo o que o Senhor quer. Porque há dias, há meses que eu estou parado tentando retirar essa pedra do lugar, remover isso do lugar e eu não consigo. E aquele senhor disse assim: mas eu não disse a você que era para remover a pedra. Eu disse a você que era para você ficar numa posição meio que empurrando. Mas eu não disse a você que era para você empurrar para remover a sua pedra. Se você prestar bem a sua atenção, nesses dias, enquanto você ficou na tentativa de empurrar a pedra, embora você não deveria remover a pedra, os seus músculos, eles ficaram mais enrijecidos. O propósito não era de você tirar a pedra no lugar, mas era de te fortalecer. Ao longo da nossa caminhada, situações, pessoas surgirão e se levantarão, tentando nos fazer desviar do nosso foco. Mas há um desafio: olhando firmemente para aquele que é o autor e o consumador da sua fé, que é Cristo Jesus. Continue comigo, Gênesis 45, a partir do 25. Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai, e lhe disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isso, o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó seu pai os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito, e disse Israel: basta, ainda vive meu filho José, irei e o verei antes que eu morra. Partiu, pois, Israel com tudo o que possuía e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação.
Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir certamente. A mão de José fechará os teus olhos. Quero parar aqui com você por alguns instantes. Os filhos chegam com os carros empolgados, cheios de alegria. Eles conseguiram vencer, eles não contenderam pelo caminho e alcançaram um propósito e objetivo. Olha, meu pai, o nosso irmão é vivo. José não está morto. José não apenas vive, ele é governador do Egito. Diz o texto que Jacó ficou com o coração como sem palpitar e não deu credibilidade. Mas à medida que os irmãos começaram a relatar toda a história, os olhos de Jacó foram abertos. Aí então que ele viu os carros e a maneira como os seus filhos estavam vestidos. Sabe quando você recebe uma notícia e você fica em choque? E aí as pessoas continuam falando e você ouve, mas você não raciocina o que elas estão dizendo. Você ouve vozes, mas você não consegue compreender e captar o que está sendo dito. Jacó ele recebe a notícia pelos seus filhos. Olha, meu pai, o seu filho, a quem o Senhor o teve por morto ao longo de 25 anos, ele não está morto, ele vive e ele é o governador do Egito. Jacó entra em estado de choque, ele está pasmo. E então seu coração fica como que sem bater, sem palpitar por alguns instantes. E os seus filhos começam a relatar tudo quanto eles viveram até aqui. Até que então a chavinha do coração de Jacó muda. E então os seus olhos se abrem, ele acorda desse estado de choque, de estar pasmo. E então ele vê aquele montão de carro que chegou junto com seus filhos, que são carros que eles não têm, que são carros de outros lugares, são carros de outros povos, dos egípcios. E então ele percebe que as vestes que os seus filhos estão vestindo não são vestes dadas por eles, não são vestes que eles saíram de casa guardado, são vestes que eles ganharam e receberam. Então diz o texto que Jacó teve o seu espírito reanimado. Disse Israel, não Jacó, disse Israel, basta. Ainda vive meu filho José, irei e o verei antes que eu morra. Aqui talvez você esteja dizendo assim, pastor, isso é lógico. Qual o pai que não vai se dispor para ir ao encontro do seu filho? Mas vamos com calma. Jacó ele tem aproximadamente aqui 130 anos de idade. A viagem era uma viagem um pouco longa. A viagem era uma viagem um pouco desgastante. Ele não iria a pé. Os carros dos egípcios ou do faraó estavam à sua disposição. Mas era uma viagem longa. Era uma viagem desgastante. Além disso, ele estava sendo desafiado não apenas a ir para reencontrar o seu filho. Ele estava sendo desafiado em deixar a sua terra, em deixar Canaã e partir para a terra do Egito. Ele está sendo desafiado a deixar Marataízes e ir para São Paulo, uma terra onde ele nunca pisou. Ele está sendo desafiado a deixar um lugar pequenininho, minúsculo, me perdoe a expressão de usar a nossa cidade, Marataízes, e ir para um lugar completamente diferente. Ele está sendo desafiado na sua idade de idoso de aproximadamente 130 anos, largar o conforto da sua casa, largar, entre aspas, a sua vida pacata e ir para uma grande civilização, a ir para um período, para uma terra chamada Egito, em que nesta época, Egito é a maior potência de todo o mundo. O Egito está no auge da sua história. É um lugar de poderosos, de grande civilização, de grande cultura. A escrita, o papel, há um grande avanço, entre aspas, tecnológico, há um grande avanço de cultura à sua disposição. Ele não está indo a alguns quilômetros visitar um parente qualquer, ir e voltar para sua casa.
Ele está sendo desafiado a largar tudo para trás e ir para um lugar onde ele nunca pisou e que está a anos-luz da sua terra. Mas Jacó ele diz assim: basta, eu irei, eu vou antes que eu morra. Aquele Jacó lá atrás, amedrontado, inseguro, agora é animado. Mas perceba você, que ele decide descer, mas ele não quer descer sozinho. Ele traça os seus planos, mas ele não quer ir sem que seja contrário à vontade do Senhor. Diz o verso 1 do capítulo 46. Partiu, pois, Israel com tudo que possuía e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Israel, seu pai. Antes de partir, Jacó foi sacrificar a Deus. Antes de ir, ele foi cultuar a Deus. Antes de sair, ele quis a direção de Deus. Antes de ir, ele queria saber se o Senhor estava com ele, entre aspas, nesse negócio. Ele queria saber se o meu Deus está comigo. Se o meu Deus quer que eu vá. Se o meu Deus quer isso de mim. Pare um pouquinho comigo e reflita. Quando nós recebemos uma proposta muito boa, muito agradável, o nosso coração explode de expectativas. E de imediato a gente diz: estou pronto a fazer isso. Mas nem sempre é a vontade do Senhor. Provérbios diz: há caminho, que ao homem parece bom, mas cuidado, porque ao final pode ser caminho de morte. Há um dito popular que diz: nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que é glorioso, majestoso, poderoso, atrativo, agradável aos nossos olhos, nem tudo vem da parte do Senhor. Nem toda promoção profissional, nem tudo aquilo que é disposição financeira para crescimento, nem tudo é da vontade do Senhor. Sabe por quê? Às vezes nós recebemos uma grande proposta profissional, mas ela vai exigir um pouco mais do nosso tempo. E isso talvez pode te afastar do seu tempo a sós com o Senhor. De você ter que abrir mão do seu tempo, de buscar a Deus, de servir a Deus, por causa do seu trabalho. Por isso, preste atenção. Coloque em primeiro lugar se é da vontade do Senhor. Jacó nos faz refletir. Se tudo que aparentemente abre e desvenda dos nossos olhos, se verdadeiramente é da vontade do Senhor. Não seria isso uma pegadinha de Faraó? Em querer escravizar a minha família? Em tornar os meus filhos escravos? Usando José como um chamarisco? Como uma isca no anzol? Por isso Jacó ele vai consultar ao Senhor. E o Senhor então, Deus diz no verso 3: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Não tenha medo em descer, continue sua jornada. Não temas, não fique inseguro, não fique amedrontado, não temas descer para o Egito. Lá é um lugar de pagãos, lá é um lugar de idolatria, lá é um lugar de uma outra cultura, um povo completamente diferente dos seus e de você. Lá o lugar é completamente diferente, o avanço é gigantesco, mas não tema descer, porque eu estou com você e é lá no Egito que eu vou fazer de você uma grande nação. Era necessário Israel, Jacó, descer com todos os seus, porque lá o Senhor levantaria a grande descendência de Abraão, de Isaque e de Jacó.
Era a partir de lá, do Egito, que Deus levantaria o povo de Israel. Era lá no Egito que futuramente o povo seria escravizado, mas que gritaria pela clemência do Senhor e majestosamente pelo poder do Senhor seria visitado e seria liberto das garras de Faraó. Era lá no Egito que começaria de forma organizada ou institucionalizada o povo do Senhor, o povo de Israel. Era necessário descer. Pode descer, Jacó, não temas, não fique inseguro, não fique amedrontado, porque lá no Egito o meu propósito vai se cumprir. Mas chama sua atenção também para o verso 4. Deus fala assim: eu descerei contigo para o Egito. Eu descerei. Você não está sozinho. Eu estou com você. Isso me lembra uma passagem de Moisés, quando Deus fala com Moisés: se o Senhor não for conosco à nossa frente, não nos faça sair deste lugar. Se o Senhor não estiver nessa empreitada, não nos faça avançar. Se não for da vontade do Senhor, não nos deixa sucumbir diante das pressões. Se não for do agrado do Senhor, que os atrativos, que as coisas que estão ao nosso redor não sejam mais agradáveis e mais prazerosos do que quanto obedecer ao Senhor. Mas Deus fala: eu descerei com você para o Egito. Não apenas descerei, mas futuramente, no tempo oportuno, eu farei vocês subir para cá novamente. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir certamente. Eles estão deixando Canaã para trás. Eles vão descer para o Egito. O Senhor está com eles. Mas muitos anos depois, eles voltarão para Canaã, que foi deixada para trás por ordem do Senhor. E eles voltarão também por ordem do Senhor a Canaã, a terra prometida, aquela que mana leite e que mana mel. Meu irmão, não avance na sua vida se o Senhor não te ordenar. Por mais simples que possa parecer a sua escolha, por mais ingênua, não avance se o Senhor não estiver com você. Se o Senhor te ordenar, não temas em avançar. Avance. Há horas em que Deus vai falar: por que clamas? Diga ao povo que marche. Mas há horas em que o Senhor vai falar: não te atentes para a aparência, porque eu não vejo como veem os homens. Eu contemplo o coração. Nem todo avanço é proveitoso. E nem sempre ficar parado também será proveitoso. Por isso a necessidade de ter sensibilidade e discernimento à voz e à vontade do Senhor. Quando for hora para avançar, marche, crente e confiante de que o Senhor está com você. Se o Senhor disser não vá, não tenha dúvida de que você vai florescer aonde você está. Caminhe sob o cuidado e sob a orientação do Senhor. Verso 5 do capítulo 46. Então se levantou Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, seus filhinhos e as suas mulheres, nos carros que Faraó enviara para o levar. Tomaram o seu gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã e vieram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência. Seus filhos, os filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência levou-os contigo para o Egito. Pule para o verso 26 do capítulo 46 de Gênesis. Verso 26. Todos os que vieram com Jacó para o Egito eram os seus descendentes, fora as mulheres dos filhos de Jacó. Todos eram 66 pessoas. E os filhos de José que lhe nasceram no Egito eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Só um instante para esclarecimento. No verso 26 diz que os que desceram eram 66. No verso 27 diz que todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70.
porque no verso 27 já está se considerando José, a sua esposa e os seus 2 filhos. Por isso a diferença para mais 4. Verso 28 em diante. Jacó enviou Judá adiante de si a José para que soubesse encaminhá-lo a Gósen. E chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se-lhe, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim longo tempo. Jacó enviou Judá adiante de si para se encontrar com José. Judá aqui está sendo um tipo de Cristo, um mediador entre Jacó e José. Da linhagem de Judá virá o Messias, o Filho de Deus. Mas José quer papo reto com seu pai. Ele vai ao encontro do seu pai Jacó. Mas o texto diz que ele se aprontou, apresentou-se-lhe, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim longo tempo. Jacó vai se reencontrar com seu pai. Mas antes disso, ele se apronta e apresenta-lhe. A expressão aprontou é que ele se dispôs. Apresentou-se. É o mesmo episódio de quando o faraó mandou que buscasse o José lá na masmorra da prisão. E ele afeiçoou, retirou a barba, ele se aprontou, se preparou, pensou em como se apresentar ao faraó. Jacó e José vão se reencontrar. Não é um reencontro qualquer. 25 anos passados. Por isso, José, ele procura se apresentar da melhor maneira possível. Ele se apronta, ele se equipa, ele se prepara da melhor maneira possível. Porque depois de 2 décadas e meia, ele vai agarrar ao pescoço do seu pai. Vai dar-lhe um grande abraço, um grande beijo e chorar por muito tempo, trazendo à sua memória apenas as coisas que passaram, não com rancor, não com ódio, mas agora entendendo perfeitamente e claramente o que o Senhor Deus havia preparado para ele e para toda a sua família. O choro de José é um choro longo e de grande alegria, porque ele reconhece: o meu Deus soberano age soberanamente sobre todas as coisas. E ele conduz a bom termo a história daqueles que confiam em Deus, de maneira que encontrem paz. Não tenha dúvida, meu irmão, a nossa vida está sob o cuidado, o governo e a soberania do Senhor. Isso deveria trazer paz, descanso e contentamento ao nosso coração. Como eu disse no início, há situações que surgem por causa de escolhas erradas que fizemos. Outras acontecem para aperfeiçoamento do nosso caráter, para que a vontade do Senhor, que é boa, que é perfeita e que é agradável, seja cumprida em nós e através de nós. Era necessário ele ser vendido. Era necessário ele ir para o Egito, para que Deus preservasse, conservasse o seu povo, aliás, conservasse José, a sua família, e levantasse da sua família o seu povo, Israel, a menina dos seus olhos. Ore comigo. Pai, como é bom saber de que a nossa vida pertence ao Senhor e de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Derrame, ó Deus, sobre a tua igreja a direção e a instrução da tua palavra e nos faça compreender a tua palavra e vivê-la para a glória do Senhor. Aplique o que ouvimos nessa manhã ao nosso coração e ajuda-nos a descansar nesse governo soberano do Senhor. Louvamos o teu nome e te oramos em Cristo. Amém e amém.
Deus te abençoe. Obrigado pela sua companhia. Obrigado por ter você aqui nesta manhã. Que o Espírito do Senhor ministre ao seu coração e que sua manhã de domingo, bem como todo o seu dia, até o nosso encontro às 19 horas, sejamos plenamente dirigidos e orientados pelo Senhor em todas as coisas. Daqui um pouquinho, às 10 horas e 30 minutos, estaremos aqui juntos mais uma vez para a Escola Bíblica Dominical com as nossas crianças. Junte os seus filhos, netos, sobrinhos, convide alguém, compartilhe a boa notícia com alguém para a glória do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.